Olá, boa tarde a todas e todos que estamos aqui presentes para a defesa da Ana Cristina Mallin. Bom dia, boa noite para quem vier assistir a gente depois, né? Se concordarem, também coloco depois essa defesa aqui no nosso canal lá do YouTube, até como forma de divulgação do conhecimento, da produção, né? Uma parte da produção da ciência, da pesquisa, que a gente faz aqui no PPG-CTS, da UFSCar, com esse recorte, como veremos a seguir, né? É muito claro, é do direito, né? O direito como ideia de normalização, né? Muito mais como sentido de normas sociais, de convivência, de comportamento, etc., do que propriamente aquele sentido do direito positivista, né? É quase que mais uma discussão filosófica. Não é exatamente para esse dia de hoje, mas, no geral, os debates, né, as pesquisas, as interfaces, digamos assim, que a gente tem do direito no CTS, aqui no nosso programa, tem mais a ver com principiologia, né, do que propriamente aquela coisa mais codificada, positivista, etc. Mas é com muita satisfação que recebo aqui em nome do nosso programa, todos os presentes. Agradeço a Ana por ter concluído, né, o seu trabalho. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso. Mas agradeço ao professor Leandro, aqui do nosso programa. Estamos sempre na nossa CPG também, compartilhando um pouco das agruras e angústias. A Marcela, que é a nossa egressa, e que também agora tende a se tornar mais presente, né, nesse sentido da incorporação, da participação dos egressos, né, no caso da Marcela, doutorado. E, de maneira muito especial, queria agradecer à professora Maria Vitória Benevides, que é a minha eterna orientadora, doutorado. Para mim é um motivo assim muito especial hoje, realmente muito especial, não apenas porque estou revendo, ainda que remotamente, mas porque a Ana é a primeira defesa que eu tenho aqui na UFSCar. Eu já tinha antes, mas aqui na UFSCar é a primeira, como orientador. Então, eu tenho uma dupla satisfação, né, nesse sentido. Eu digo que é uma eterna orientadora de doutorado, inclusive vou até demonstrar um pouquinho na sequência da minha fala, aqui na abertura, mas porque tenho sempre em mente, sempre com muito carinho, e sempre, aliás, muito mais do que orientador do doutorado, eu tenho guardado no coração, né? Como parte integrante mesmo da minha vida, da minha formação pessoal e ética. E é isso. Já antecipadamente, de novo, muito obrigado. E com certeza estará sempre, muitas outras vezes, aqui conosco. Antes de passar para a Ana, se me permitem, como é o primeiro caso, eu também me permiti um pouco isso, de fazer aqui uma espécie de apresentação, mas é um pouco diferente do trabalho da Ana. E tem como objeto central a autodeterminação informativa como fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Uma análise a partir da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesta minha apresentação, que eu denominei de Para uma defesa da dignidade humana, sobretudo em tempos sombrios. Eu queria ressaltar primeiro que, na condição de orientador, obviamente, eu não farei críticas a esse trabalho. Inclusive porque já tive muitos diálogos com a Ana nesses últimos 2 anos e meio. O que eu queria ressaltar, nesse caso, implica diretamente no CTS. Por que a Ana não fez um capítulo introdutório sobre CTS? Eu me adianto na resposta que ela pudesse dar, dizendo que é porque o próprio objeto dessa dissertação é a essência da relação entre ciência, tecnologia e sociedade neste século, neste 2021. Uma vez que nada seria mais claro para definir o campo CTS nesse final do primeiro quinto do século XXI
do que a própria ideia de proteção de dados das pessoas. Nada seria mais necessário do que a defesa dos direitos fundamentais, especialmente nessa fase tão conturbada pela qual passamos. Afinal, nada seria mais urgente do que preservar a identidade e a identificação de cada um, de cada uma e de todos nós. Nada seria mais oportuno do que nos importunarmos com a violação dos direitos fundamentais e, assim, impormos-nos contra a comercialização de cada um, de cada uma e de todos nós. Não há cidadania, democracia, Estado de Direito, dignidade da pessoa humana, república, sem uma integral, quer dizer, inalienável, indisponível, proteção dos indivíduos contra esse fluxo de dados que, na verdade, retrata a imposição da mercadoria contra os interesses públicos da polis. Nada mais preciso do que regular para impedir essa possível coisificação da personalidade. Quanta manipulação houve em 2 décadas, a partir da invasão da privacidade. O que se tornou o espaço público, se não uma bolha de nós mesmos? Quanto se desfez da política, invadindo-se a intimidade e a privacidade? Esta defesa poderosa, urgente, inquestionável, que a Ana nos traz nessa tarde. Tendo-se esse tipo de fascismo miliciano que se apresenta, que se propõe a se apresentar no dia 7 de setembro, tendo isso em mente, como, evidentemente, não poderia deixar de citar, nós podemos perguntar: quantos áudios e vídeos, mensagens de todo tipo, quantas bobagens foram desenhadas contra o Estado de Direito Democrático, contra a Constituição Federal de 88? É com essa reserva também que se anuncia essa defesa principiológica trazida pela dissertação. Quantos pecados veniais contra a moralidade pública já foram praticados só nos preparativos desse tal dia 7 de setembro? Basta nos recordar do artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal de 88 e da sua prescrição do cometimento de crimes inafiançáveis e imprescritíveis quando são especialmente voltados contra a Constituição. Essa é uma das lições que absorvi para a minha vida nas aulas da professora Maria Vitória Benevides, a partir de Hannah Arendt, e de modo claro, quando ambas se debruçam sobre uma mentira programada, seja do Terceiro Reich, seja do mundo moderno do século XXI. Eu cito Hannah Arendt lá daquela época da USP. Tudo que vive, e não apenas a vida vegetativa, emerge das trevas. E por mais forte que seja a sua tendência natural a orientar-se para a luz, mesmo assim precisa da segurança da escuridão para poder crescer. De certa forma, também poderia dizer que é a essência de quem diz mors tua vita mia, de acordo com Carl Schmitt. Aliás, eram sobejantes as mentiras planejadas, programadas e prolongadas pelo Führer, ao estilo do que vemos neste breve século XXI, notadamente inserindo-se os algoritmos manipuladores da privacidade, como forma específica e atuante de negação do direito à consciência. De modo preciso, como algo necessário, medicinal, o remédio jurídico, a LGPD, mas também preciso com o cirúrgico, no sentido de ser um curso correto e sem parábolas, como pensa Fernando Pessoa. Essa dissertação nos traz um maior emblema e problema do século XXI, a defesa da personalidade íntegra como direito fundamental, a fim de que a dignidade não reste sobrestada. Este é um mosaico possível
para avançarmos no entendimento da sociedade de controle, lá do Deleuze, especialmente nesse finalzinho aqui, deste quinto, digamos, do século XXI. E como recorte dos tempos, de outro tipo de virtus, só que agora repleto de infinitas virtualidades, mas sem muitas virtudes. E se é certo que vivemos sob um tipo de Estado plataforma, de que fala Pierre Levy, mais adequado ainda é pensarmos de modo positivo, que quer dizer propositivo, e não apenas reativo, outros fármacos, e que reservem ao humano a sua essência de volta, a consciência, a dignidade, a responsabilidade. Essa dissertação me fez lembrar, por fim, das leis da cibernética, de Asimov. E leio aqui brevemente. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano, ou, através de inação, permitir que um ser humano seja ferido. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto se tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei. E terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Essa maquinaria pós-moderna e seus algoritmos devem estar a serviço da humanidade. E jamais poderemos permitir o contrário, uma espécie de subsunção. Enfim, pode-se dizer, nossa humanização está na subsunção à principiologia e à nomologia de um Estado de direito democrático. E tudo isso, eu penso, a dissertação da Ana consegue nos apresentar. Eu peço desculpas porque alongou um pouco o meu discurso, mas é o primeiro e eu queria muito fazer essa saudação para a Ana, em especial para minha querida Maria Vitória Benevides. Então, já passo a palavra imediatamente, professora. Quem é agora? É a senhora. É um prazer muito grande estar novamente aqui com o meu querido colega Vinícius Martinez, mais do que colega, amigo, companheiro, e é também um grande prazer conhecer os colegas Marcela, Leandro e a Ana Cristina, cujo trabalho me causou um maior interesse e devo mesmo dizer, um interesse com grande dose de aprendizado. Como vocês podem imaginar, com a minha idade canônica, eu entrei no mundo cibernético com uma razoável dificuldade. E tudo que eu faço ligada em redes e é uma luta constante com os algoritmos para entender, ainda mais que a mudança é rapidíssima. Acho que vivemos um tempo no qual a famosa frase do manifesto "tudo que é sólido desmancha no ar" é uma profecia autorrealizável. Tive um grande interesse pelo tema, essa entrada no mundo cibernético, exigindo novas regras, novos controles, novos cuidados, novos personagens e, principalmente, novos poderes. E
tudo que implica em poder implica em controle sobre o poder. E de certa maneira, é disso que trata esse trabalho da Ana Cristina. Ela trata de relações políticas e jurídicas, mas também sociais, econômicas, culturais, no sentido mais profundo, ou seja, relações que levam a comportamentos, a atitudes que podem virar até mesmo, para usar uma expressão citada, comportamentos e atitudes que podem virar hábitos inconscientes e também relações que podem afetar a saúde física e mental. Logo, trabalhar com essa temática inclui uma definição, o professor Vinícius já levou por esse caminho, uma definição, uma compreensão, melhor dizendo, de princípios morais, ou seja, estou convencida que toda essa temática deve ser tratada sob uma ética que lhe é própria por causa de suas características novas e em constante evolução. Hoje nós falamos em sociedade da informação, em capitalismo dadocêntrico, em capitalismo da vigilância, em artes da manipulação. Por conta do interesse por esse trabalho de Ana Cristina, eu assisti o documentário O Dilema das Redes e também tive contato com um livrinho muito interessante, organizado por meu colega e amigo Ladislau Dalbor, chamado Sociedade Vigilada, e que tem vigiada, e que tem um amplo artigo do professor Binoni, muito citado por Ana Cristina. Então, realmente, eu me enfronhei no assunto. E o que mais me interessou, e o Vinícius vai entender muito bem, é como a relação com os direitos humanos é um tema recorrente. Ana Cristina trata do direito à dignidade, que é o fundamento filosófico do direito à proteção de todos os outros direitos, né? Esse, junto ao direito à vida, sem o qual nenhum direito tem sentido, o fundamento da dignidade é importantíssimo e vai aparecer, por exemplo, ligado a algo que é presente ao longo do trabalho de Ana Cristina, que é o direito à personalidade, ao desenvolvimento da personalidade. E aí, essa dignidade é fundamento do direito, já disse, à personalidade, à privacidade, à segurança, à partilha do conhecimento e das formas de vida numa determinada sociedade sem qualquer discriminação. Daí avulta algo que é importantíssimo no Estado democrático de direito, que é
o direito à informação e à comunicação com plena liberdade. E é daí que eu vejo a defesa de Ana Cristina de uma temática específica dentro dessa temática mais ampla, que é a autodeterminação informativa, que vai proporcionar, em condições de equidade, a liberdade da decisão, da escolha em relação a finalidades, desejos, necessidades. E essa frase aparece já para o final do trabalho de Ana Cristina, e eu achei muito importante para compreendermos o avanço dessas proposições. A autodeterminação informativa vai proporcionar, repito, a liberdade de decisão, de escolha em relação ao quê? Aquilo que nos caracteriza como pessoas humanas, os desejos, as necessidades que compõem o nosso rol de escolhas. Gostei muito do bom uso que a autora faz de autores, desde aqueles já consagrados, como Orwell, Foucault, Debord, o meu prezadíssimo sociólogo Castells, o Pierre Levy, e os mais frequentes, como Bauman, de quem ela utiliza muito bem o conceito de modernidade líquida, o Harari, e acho que compreende bem as proposições do professor Binoni. E Castells, eu devo lembrar que surgiu com impacto muito grande aqui no Brasil, bem antes dessa nova cara das redes, quando ele se referia ao estudo de algo novo na época, que ele chamou de sociedade em rede, que hoje já é o arroz com feijão, mas na época isso foi muito importante. Gostei também de como Ana Cristina aproveitou dados sobre casos concretos, como o caso do Julian Assange, do Greenhalgh, da Cambridge Analytica, e aqui no Brasil, um caso específico do censo de 2020. E do Economist aparece muito claro o que se tornou uma frase típica do problema em causa. Hoje, o ativo econômico central, ou seja, o novo petróleo, é o conjunto de dados pessoais, ou seja, uma transformação realmente revolucionária, no sentido de que os dados pessoais se tornam commodities. E agora, Ana Cristina, eu vou levantar algumas questões e, desde já, quero deixar claro que você não precisa responder uma a uma. Você escolha o que for
mais do seu interesse, do seu agrado. Me importa especificamente a questão democrática. Questão democrática diante desse poder novo, avassalador, um poder crescente e sobre o qual deve incidir essa legislação que você estuda. E em determinado momento você fala num novo contrato social e você insiste na questão da confiança, da transparência e da boa-fé. Isso me despertou o seguinte questionamento. Nós podemos ter algum caminho de entender a concretude desse atributo da transparência. Há métodos de sabermos se está sendo transparente ou não algum exercício de poder, de controle, de fiscalização, de apropriação. Mas confiança e boa-fé que aparecem ao longo do trabalho, eu me pergunto quais meios de avaliarmos o grau de confiança e boa-fé, tanto nos dados como num controle sobre os dados. Gostei muito do capítulo que trata da proteção de dados, um direito fundamental, quando você lembra que aqui entra o direito à memória, que é um direito coletivo, parte dos direitos difusos. E aqui também o direito à preservação da cultura de um povo, uma nação ou Estado. E aqui, novamente, questiono que tipo de controle é possível numa democracia para o direito à memória, e hoje aqui no Brasil é uma questão extremamente importante no campo dos direitos humanos, o direito à verdade e à memória. E você já adianta que são direitos já considerados, registrados, e que os excessos ou abusos serão julgados caso a caso. Lembrando que esse direito é um direito fundamental, embora não expresso no artigo 5º da Constituição Federal, mas é considerado dentro do direito fundamental à dignidade. Eu pergunto como você vê eventual avanço da PEC 17 de 2019 em tramitação no Congresso Nacional. Algo que aparece aqui é que seria uma matéria privativa da União, mas eu acho que é uma questão concreta para ser acompanhada, não é? Quando você, lá no capítulo 6, faz uma análise da aplicação prática da Lei Geral de Proteção de Dados,
você afirma, com toda a propriedade, que essa legislação precisa ser cumprida por todos os grupos sociais para se tornar uma norma eficaz. Ou seja, o que se aproxima do que você denomina o hábito geral de obediência. E aqui eu introduzo a questão de que será que esse hábito geral da obediência não tem a ver com a causa tanto da legitimidade, a obediência livre é um atributo da legitimidade junto com a segurança. E aí eu questiono como você acha que seria possível essa educação digital, que poderia, inclusive, evitar pontos negativos, subjetivos, como crescimento da ansiedade, das frustrações e na depressão. Fiquei muito interessada nessa questão da educação digital. E, finalmente, Ana Cristina, aqui vou só citar, você acentua como a tônica do século XX foi a luta entre a memória e o esquecimento. E, no século XXI, precisamos aprender a conciliar a memória e o esquecimento, sendo este exercício sempre fincado, volto novamente aos princípios justos e democráticos. E, finalmente, eu encerro com uma questão crucial. Como conseguir, de uma forma democrática e segura, que os gigantes da tecnologia, os estados e as empresas em geral, incorporem a responsabilidade pela adoção de medidas educacionais já citadas e boas práticas, aí acentuo a transparência e a boa-fé, essa responsabilidade por medidas educacionais a favor, justamente, volto ao início, dos direitos humanos, da dignidade de todo ser humano. Era isso, então, e torno a insistir que você se manifeste da maneira que lhe parecer mais pertinente com o seu próprio trabalho. Meus parabéns. Professora, muito obrigado, foi extremamente rico. Como eu digo sempre, é uma aula que todos nós temos quando a senhora participa não só dos nossos eventos, né, que já esteve aqui aliás, na abertura, né, do curso da Constituição, na abertura, tratando exatamente sobre a República, né, ou de maneira mais bem recortada. E também em outros momentos de defesa, né, ou de qualificação, eu digo sempre que é uma aula e não há exagero, né, certamente.
quando estou dizendo isto. Pelo menos para mim, nunca será um exagero. Eu vou passar para a Ana, então ela terá algum tempo para a resposta, e na sequência encaminhamos ao professor Leandro. Mas, se diante das respostas da Ana houver mais algum questionamento, professora, pode também acrescentar, né? E antes de passar para a Ana, eu queria dizer para ela o seguinte: bem-vinda à USP, viu, Ana? É assim que funcionou comigo. Eu não vou. Eu tenho a apresentação dos 20 minutos de fala. Primeiro eu respondo as perguntas da professora, professor Vinícius. Ou se você quiser intercalar ou aproveitar na apresentação já para responder também, pode ser. Tá, porque eu tenho lá o site dos princípios, que a professora ela bem pontua, né, quando ela fala da legislação, como que eu vou colocar esse novo contrato social, como que eu entendo a concretude, né, do atributo da transparência. Se eu pudesse até, eu tenho 20 minutos, se eu pudesse até me alongar um pouquinho na explicação do meu trabalho, eu acho que eu já conseguiria responder as perguntas. Acho que está plenamente de acordo. Está ótimo. Então, tá bom. Então, eu já vou compartilhar a tela com vocês. Vocês veem minha tela inteira, que agora eu não vejo mais ninguém, eu vejo só minha tela. Tá ótimo. Tá. Então, em primeiro lugar, eu vou agradecer. Eu só tenho que agradecer, principalmente ao professor Vinícius, que eu tive a honra de me acompanhar nessa jornada tão importante que é para mim o mestrado. Ele sabe da importância que tem isso para mim, tá? Depois, além de professor e orientador, ele acabou se tornando um grande amigo. Quero agradecer ao professor Leandro e à professora Maria Vitória, que gentilmente aceitaram o meu convite, e a Marcela, que também se tornou uma grande amiga minha, são amigos que eu ganhei no decorrer aí desses 2 anos e meio. Então, o meu trabalho, né, é a autodeterminação informativa como fundamento aí da Lei de Proteção de Dados brasileira. Fiz uma análise a partir da LGPD, a linha de pesquisa de gestão tecnológica e sociedade sustentável, e meu orientador é o professor Vinícius. Eu resolvi iniciar minha defesa com essa frase, que eu adoro aí, que os seus dados são você. Essa frase é de uma organização aí de coalizão dos direitos da rede, que ela reúne mais de 40 organizações acadêmicas e de sociedade civil em defesa de direitos digitais, como a privacidade, proteção de dados, direito de acesso e liberdade de expressão. Eu vejo que essa frase ela resume a minha inquietação, resume de uma maneira muito sucinta o meu trabalho. Os seus dados são você, né? Que é tudo que a gente faz, tudo que a gente registra, o tanto que esse registro é importante, que hoje, atualmente, a gente vive num mundo que a gente está mais virtual, que nem nessa reunião de hoje, né? Uma defesa online, né? E as informações que a gente apresenta são muito preciosas, né? Um problema recente que a gente teve, quem aqui não ficou com o cabelo em pé? Quem aqui não se preocupou com o que aconteceu recentemente na plataforma Lattes? Já pensou a gente ter esses dados apagados aí de uma hora para outra? Para um acadêmico aí como vocês que estão há tanto tempo nessa jornada, é praticamente uma morte. E isso como que eu vou falar? Qual que é a regulamentação, né? Que a professora Maria Vitória muito bem me perguntou, como que a gente consegue ver o que acontece nesse universo? Porque até então ele é uma caixa preta, a gente não consegue ter acesso ao que acontece aí com esses algoritmos, né? A gente vê setores que são altamente regulamentados, como o setor financeiro, que nem
Porque se os dados são a gente, se eles condizem com a nossa personalidade, se esse avatar virtual ele tem cada vez mais valor no mundo de hoje, às vezes eles têm mais valor até que o nosso corpo físico, né? Imagina nossos dados serem apagados de uma hora para outra de todos os sistemas, acadêmico, financeiro, né? Realmente é uma morte. Ou se os dados não estiverem de acordo, se não condizerem com a nossa personalidade. Uma pessoa pode ser presa injustamente, como já aconteceu. Um financiamento pode ser negado se os dados estiverem desatualizados a esse respeito. E essa é a inquietação do meu trabalho. Qual que é a autonomia que as pessoas elas têm, tá, com as informações que lhe dizem respeito? Qual o tipo de gerenciamento que existe sobre o fluxo desses dados? E como a professora Maria Vitória pontuou, essa capa da revista The Economist, ela é icônica, ela trouxe com muita força um grande problema, tá? Que é essa frase que já está batida, os dados são um novo petróleo. Mas uma coisa interessante que a revista The Economist, na reportagem, ela disse, olha, além de ser a maior commodity, né, a matéria-prima mais valiosa da atualidade, ela traz um outro problema. Hoje, essa matéria-prima, essa commodity valiosíssima, ela não está mais na mão dos estados. Ela está na mão de empresas particulares, ou melhor, como mostra aí a figura, de 6 grandes empresas, que lá em 2017 ela colocou aí o Google, a Microsoft, a Uber, a Amazon e a Tesla. Tá? E com isso, o que acontece? Preocupações semelhantes ao que se tinha com o petróleo até então, começa a se voltar os olhares aí para essas gigantes da tecnologia, como a professora Maria Vitória pontuou. Como que a gente fiscaliza isso? Como que a gente consegue ter controle sobre o fluxo desses dados, né? Porque se até então as guerras aconteciam por causa do petróleo, a revista The Economist ela vem afirmar, olha, voltem os olhares, voltem as preocupações agora, a partir de agora, para essas gigantes da tecnologia. Como regulá-las, né? Como que a gente vai fazer isso? E aí vale lembrar que essa capa da The Economist ela foi de 2017, e em 2018 o que aconteceu? Parece que ela aguçou. Já existe, as leis elas já estavam tramitando, né? Que essa preocupação ela já existia. Mas 2018 foi um ano importantíssimo para a proteção de dados no mundo, que foi a entrada em vigor da GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados Europeu, só que ela não tem aplicação só na Europa, porque outros países, para transacionarem com a Europa, têm que oferecer no seu ordenamento jurídico um nível de proteção adequado. Essa legislação aí da Europa, ela entrou em vigor em maio de 2018, e apenas 4 meses depois, né, que foi um reflexo da entrada em vigor da GDPR, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira foi aprovada. Tá? Ela não entrou em vigor, ela só foi aprovada em 2018, ela entrou em vigor o ano passado, é muito recente, no meio de uma pandemia, ela entrou em vigor em setembro de 2020, não entrou em vigor totalmente, tá? Porque as sanções administrativas, que é o artigo 52 a 54, começaram a valer a partir do mês passado. Faz um mês, hoje está fazendo um mês, dia 1º, que as sanções administrativas começaram a valer. E eu vejo isso, que infelizmente no Brasil, eu não sei se é só no Brasil, que às vezes é no mundo, as coisas elas funcionam, vulgarmente falando, na base do chicote, porque quando as penalidades começam a surgir, eu acho que às vezes você precisa bater, vamos dizer assim, às vezes antes de conscientizar, porque só depois de uma penalidade, de sofrer uma penalidade, talvez as empresas elas vão procurar a conscientização. Essa lei ela tenta trazer uma ideia diferente, vamos prevenir, como a gente vai falar nos princípios que a professora Maria Vitória pontuou, né? Como que a gente faz? A legislação ela tenta mudar essa visão, ela fala assim, não, a gente não vai punir para depois conscientizar, a gente vai tentar trazer a consciência, e se isso não for o suficiente, aí sim vai existir as penalidades. Aí eu acho que com esses slides eu dou a ideia inicial do meu trabalho, dessa preocupação inicial que eu tive quando eu comecei essa pesquisa, que é realmente sobre a gestão desses dados aí que tem alto valor econômico. E
Deixa eu passar para o próximo slide, né? Que aí é o objetivo, né? O objetivo da minha pesquisa é a autodeterminação informativa como fundamento da LGPD, que aí eu trago, né, a transparência e o direito de acesso, né? Porque as pessoas, para terem o direito de acesso, professora Maria Vitória, elas têm que saber, elas têm que conhecer o que é feito com os dados dela. Senão, como que elas vão conseguir exercer a autodeterminação informativa se a lei for opaca, se não tiver transparência, né? E é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados ela tenta trazer nesse contexto aí de extrema datificação, tá? Para as pessoas terem melhor controle sobre o fluxo aí das suas informações, né? Que a autodeterminação informativa ela aparece como uma extensão aí da liberdade do indivíduo, né? Do seu próprio direito de personalidade nesse controle sobre as suas próprias informações. A metodologia que eu usei, né? Foi o método indutivo, porque ele demonstra aí que a repetição de certos acontecimentos ao longo da história, eles convergeram aí em ideias semelhantes, e como o meu objeto de estudo ele é a autodeterminação informativa, né, que é um conceito que ele veio se consolidando, como no meu trabalho eu abordo, não é um conceito novo, né, no Brasil é um conceito novo, e ele veio se ganhando força através dos anos, e veio se consolidando através dos anos e ganhou muita força agora com esse avanço tecnológico. E eu utilizei na pesquisa uma abordagem exploratória e qualitativa, onde eu fiz a coleta de várias informações, analisei muitos dados, e como eu disse, esse conceito de autodeterminação informativa, ele já existe há um tempo, mas o tema, proteção de dados, é algo relativamente muito novo. Como a gente viu no Brasil, é algo que está em construção. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor totalmente no mês passado, está fazendo um mês hoje. E a minha pesquisa, por isso, ela foi feita de uma forma muito dinâmica. Eu analisei muita coisa nova, muitos materiais novos, muitas reportagens, julgados, né? Como fiz também análise de autores já consagrados, mas trouxe muito autores novos, como bem pontuou a professora, que é o Bruno Bioni, que é um dos principais pesquisadores no país. Ele acho que está até terminando o doutorado dele na USP agora. E voltando no método indutivo, né, como eu disse, é uma temática que já vem sido discutida no decorrer dos anos, né, o meu trabalho, mas no Brasil é um tema novo, e a maior parte aí da construção da minha pesquisa, ela foi feita numa situação extraordinária, né, que infelizmente a gente está passando ainda, que é a própria pandemia do coronavírus, né? E isso me trouxe para o home office, né? E acabei analisando muitas coisas de notícias, muitos sites de tanto pesquisa acadêmica quanto sites de notícias, porque é uma pesquisa super dinâmica. Cada dia, que nem a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ontem publicou coisa nova. Então, é uma pesquisa que é feita de uma maneira muito dinâmica. E para falar da LGPD, né, é uma legislação que ela não veio para proibir nada, tá? Antes da LGPD, a gente tinha, assim, no Brasil, outras legislações que já tratavam sobre proteção de dados, tá? Mas eram aplicadas apenas setorialmente, como o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação que a gente só aplica aí no âmbito do direito consumerista, o Marco Civil da Internet, que é voltado só para coisas que acontecem virtualmente, né, na internet, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é voltado para criança e adolescente, a Lei de Proteção de Dados, nesse contexto, ela aparece como se viesse para definir as regras do jogo, né? Ela para todos os setores eles serem regulados de uma maneira mais uniforme, porque antes, com essas legislações esparsas, cada setor era regulado de um jeito. Tá? E aí, como eu já disse, o objeto da pesquisa é a autodeterminação informativa, que ela prega nada mais que o controle que o titular tenha sobre o fluxo da informação. Mas eu queria fazer um adendo aqui que a gente precisa entender que a gente confunde muito o conceito, é muito confundido os conceitos de privacidade
e proteção de dados. E a autodeterminação informativa, ela vai conversar muito mais com o conceito de proteção de dados. E eu queria mostrar aqui, eu acho que vai gerar um melhor entendimento para quando a gente consegue visualizar o que é privacidade e o que é proteção de dados. Eu adoro a teoria das esferas para explicar esse conceito, porque a teoria das esferas, quando a gente olha para ela, a gente já consegue entender o que é privacidade. Que a privacidade, quando a gente olha aí o azul, é tudo que está fora dessas esferas em verde aí sobrepostas, é a vida pública. As esferas sobrepostas, a gente pode ver vamos entender que é a privacidade. E a privacidade, ela deriva desse equilíbrio. O que é público? O que é privado? Tá? E nada mais é a privacidade que aquela capacidade que o indivíduo tem de tirar o que está no azul aí, que seria público, para colocar na esfera dele mais fechada, mais íntima. E quando a gente olha nesses círculos sobrepostos, olhando de fora para dentro, esse círculo mais externo é o da vida privada, que é uma relação um pouco mais de colegância, uma pessoa que a gente olha na rua e fala um oi, não tem uma amizade mais séria, né? Como eu vou falar, esse círculo do meio seria a intimidade, família, relação de trabalho, é uma coisa que você tem, é mais fechado. E esse círculo aí do meio é uma coisa mais oculta, mais próxima do segredo. Tem alguém pedindo para entrar, Marcela? Escutei um barulhinho. Não, foi um comentário aqui no. Desculpa, eu fiz um comentário aqui, não faço mais. Não, tranquilo, vou continuar. Eu estava falando da esfera do segredo, né? Uma coisa mais oculta, mais próxima, uma coisa que às vezes eu contaria somente para o meu marido, ou não, ou para o meu pai, ou para minha mãe. São aquelas questões mais relacionadas a uma opção sexual, a uma opção uma religião, né? Uma coisa bem mais fechada. O que eu quero trazer com essa teoria das esferas é o seguinte: privacidade é um direito negativo. Negativo porque eu tiro do que estaria na esfera pública e guardo aí em uma dessas esferas, tá? Terceiros, eles não vão ter acesso à minha informação. Eu retiro a informação do que estaria público a início, tá? Como se eu tivesse trancado a 7 chaves essa informação. Só que isso aí, eu tenho um sopesamento também. Eu não posso tirar uma coisa que tenha relevante valor social, interesse social, para jogar na esfera privada. Isso daí também eu tenho que ter um ponto de equilíbrio, tá? E eu posso também fazer isso em camadas, tá? Como a gente vê aí, ou eu deixo na esfera mais externa, eu ponho na esfera do meio, ou eu posso colocar numa esfera mais fechada, que é essa do segredo. Agora, e a grande diferença entre proteção de dados é que proteção de dados, ao contrário de privacidade, que é um direito negativo, que eu retiro a informação de um lugar e guardo ela num lugar mais fechado, proteção de dados ela não vem para proibir, ela vem para regular, tá? Os dados, eles têm que circular. Como a gente viu, hoje a nossa sociedade ela é movida a dados. Políticas públicas, para serem bem elaboradas, têm que ter dados de qualidade, né? Os dados eles têm que ser fiéis àquilo que eles condizem para a gente conseguir elaborar uma boa política pública. Então, proteção de dados nada mais é que o nível de controle que o indivíduo pode ter sobre as operações realizadas com seus dados. Que olha como conversa com o conceito de autodeterminação informativa, que é uma liberdade positiva. Proteção de dados, ela não restringe como privacidade. Proteção de dados, ela vem e ela permite que os dados circulem, mas ela vem para colocar regras nessa circulação, para que esses dados eles sejam tratados dentro de direitos fundamentais, com dignidade, que garantam direitos à personalidade. É esse sentido a proteção de dados. Tá? Então, com isso, o que a gente extrai? Que a própria autodeterminação informativa ela é vista, então, como uma ação e não como uma omissão. É algo que eu devo fazer. Tá? Eu tenho que fazer alguma coisa para proteger os meus dados. Não só o cidadão, as empresas,
o Estado, tá? Todo mundo tem que trabalhar em conjunto para conseguir esse nível de proteção. E aí, nos princípios, eu volto numa pergunta que a professora fez, a aplicação prática da LGPD, né? Ela precisa ser cumprida por todos os grupos sociais para se tornar uma norma eficaz? Que foi a pergunta da professora Maria Vitória. A LGPD, sim, ela precisa ser cumprida por todos os grupos sociais para se tornar uma norma eficaz. E ela traz muitas responsabilidades. Quando a gente olha para os princípios, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz 10 princípios, que são esses que estão gravitando em torno da boa-fé, porque ela traz 10 princípios nos seus incisos, só que no caput do artigo ela traz a boa-fé. E a boa-fé a gente também entende que é um bom princípio, que a boa-fé é aquela coisa que a gente sabe, que a gente intui quando a gente está fazendo um contrato, por exemplo, que a outra parte ela vai agir de acordo com aquilo que a gente espera, que ela vai ser leal, que ela vai ser fiel à sua expectativa, que existe é um conceito jurídico, né? Advogado entende muito de boa-fé, né? E aí ela traz esses princípios, até pelo tempo que se eu for explicar um a um, a gente fica aqui 2 horas. Eu vou pegar 5 desses princípios para responder à professora sobre como que a gente vai fazer a LGPD ser cumprida aí pelos grupos. 5 princípios fundamentais, tá? Muito fortes, que tem a transparência, o acesso livre, tá? A responsabilização e prestação de contas, prevenção e segurança, tá? Quais as responsabilidades com isso que eu acabei de falar? As empresas e órgãos públicos, elas têm que tratar dados com transparência, elas têm que mostrar, tá? Quando a gente vê portais de transparência, hoje em dia a gente tem isso, né? Em sites de órgãos públicos, as empresas elas vão ter que mostrar que elas tratam o dado com transparência, elas têm que ter todo um histórico desse mapeamento de dados, né? Que aí os titulares eles têm como ter o quê? O acesso livre, que é o livre acesso, para saber o que as empresas estão fazendo com seus dados, que é onde eles vão exercer a autodeterminação deles. E outros 3 princípios que eu acho que eu fecho a pergunta da professora seria o quê? A responsabilização e prestação de contas, a prevenção e a segurança. Esses 3 princípios, quem já trabalhou dentro de uma grande empresa sabem que eles fazem parte do accountability, né, que é uma palavra que eles adoram usar um termo em inglês, que é a governança, que você vai ter todo um gerenciamento, um compliance, que você vai ter que se autorregular. A própria empresa ela já traz a regulação interna dela com regras para que não, como que eu vou dizer? Para que eles não quebrem nenhuma lei, nenhuma regra trazida pela LGPD, por exemplo. Elas têm que demonstrar essas boas práticas, isso tem que ser demonstrado pela LGPD. Com quem que a empresa compartilhou aqueles dados? Aqueles dados que ela coletou, ela tem um prazo, todo dado tem, desde o seu nascimento até a sua exclusão, ela tem que ter um prazo, a empresa não pode armazenar um dado para sempre. Se a empresa não necessita daquele dado, ela pode anonimizar o dado, que a anonimização nada mais é que retirar o fator que identifica aquela pessoa, né? Você retira o fator de identificação do dado, e isso tudo reforça o que? A ideia de autodeterminação informativa. Tá? Que a autodeterminação informativa ela vem com muita força nos fundamentos da LGPD, no inciso 2º, tá? Quando a gente olha aí no inciso 2º, ele traz vários fundamentos muito fortes, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Direitos humanos, livre iniciativa, liberdade de expressão, respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade. Se o legislador quisesse, ele não precisaria colocar nenhum desses fundamentos aí na legislação, com exceção da autodeterminação informativa. Por quê? Porque todos esses fundamentos aí, com exceção da autodeterminação informativa, eles já se encontram onde? Na nossa Carta Maior, na nossa Constituição Federal. Já são direitos que estão consolidados lá, desde 88. A autodeterminação informativa, não. É um conceito
novo. Tá? Então, é isso que esse princípio de governança, de autorregulação, a LGPD ela traz com muita força para quem trata os dados, né? Que a autodeterminação informativa é o que eu já falei extensivamente, né? Que é o controle que o cidadão tem sobre o fluxo dos seus dados pessoais, e esse termo, ele foi usado, a gente importou ele da Europa, ele foi usado a primeira vez numa decisão do tribunal alemão, o Tribunal Constitucional Alemão, lá em 1983, num julgamento justamente sobre a lei do censo, tá? Que foi alguma coisa até parecida com o que aconteceu aqui no julgamento, que depois também foi uma das perguntas da professora Maria Vitória, que eu vou fechar, um julgamento do ano passado sobre a lei do censo aqui no Brasil, tá? Mas eu vou terminar aqui, vou fechar o pensamento e depois eu vou para a pergunta da professora. O que aconteceu lá em 83? O Estado começou a coletar muita informação para o censo alemão, mas começou a coletar informação demais e não trouxe medidas de prevenção, não trouxe transparência, explicar para as pessoas o que eu vou fazer com esses dados, para que eu preciso desses dados, tá? E aí, os alemães eles tiveram aí muita experiência, uma experiência terrível ali com o nazismo, né, na época da Segunda Guerra, porque, de acordo com o diário de Anne Frank, porque os nazistas eles sabiam exatamente ali onde ficavam os judeus em Amsterdã, por causa de um censo super detalhado que tinha na época. Eles conseguiram tirar ali, extrair daquelas informações até a religião das pessoas. Então, isso é muito importante quando a gente olha para o que os dados podem dizer sobre alguém e quantos direitos fundamentais aí podem ser negligenciados com isso, tá? E aí, dessa decisão, né, que virou uma ação, o tribunal alemão ele cunhou pela primeira vez o termo autodeterminação informativa, que nada mais é que o controle das pessoas sobre o fluxo dos seus dados. E quando a professora Maria Vitória ela falou, né, da PEC 19, que está tramitando no Congresso, que vai trazer, que visa alterar o artigo 5º da Constituição Federal, trazendo a proteção de dados como um direito fundamental, eu diria que vai ser só um adendo, porque na decisão de 2020, eu acho que foi em maio de 2020, essa decisão que teve aqui no Brasil, que o Supremo, ele praticamente ele reconheceu proteção de dados naquela decisão como um direito fundamental, proteção de dados, que ele citou muito, exaustivamente, o voto da ministra Rosa Weber, principalmente, exaustivamente falou desse caso do Tribunal Constitucional Alemão de 1983, porque esse julgado que teve o do ano passado, o que aconteceu? Foi um compartilhamento de dados, porque para o censo, tá? Houve-se ali uma medida provisória que falava para as empresas, todas as empresas de telefonia, para compartilharem os dados com o IBGE, com o Instituto Brasileiro de Estatística, né? Para fins de censo, para fins de estatística. Só que, exatamente como aconteceu no tribunal alemão, não trazia nenhuma salvaguarda necessária, não falava para que motivo os dados iam ser usados, não falava qual o prazo para aqueles dados. Essa autogestão não existia nenhuma medida de segurança, então foi por isso que foi suspensa a eficácia aí dessa medida. Uma consequência dessa decisão do Supremo foi que ele reconheceu a proteção de dados como um direito fundamental, mesmo sem ainda a PEC 19 ser aprovada. Não existe alteração constitucional, mas a gente já pode dizer que existe no ordenamento jurídico o direito à proteção de dados com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que com isso eu vou fechando, que já está extensa a minha fala, que as leis gerais de proteção de dados, né, elas aparecem
ao redor do mundo justamente para isso, para tentar regular essa relação, porque é uma relação de hipossuficiência, se a gente parar para pensar. O titular de dados frente a essas grandes gigantes de tecnologia. Qual que é o nosso poder de barganha com isso? A gente não tem nada de empoderamento perante essas gigantes de tecnologia. E aí aparece o artigo 18, né, que é o que traz mais, mas a parte que fala de direitos dos titulares é do 17 ao 20 da LGPD. Ele traz ali direitos dos titulares muito importantes, que são fundamentais, que são pilares importantíssimos para a autodeterminação informativa, que ele traz ali o direito de acesso, que também é um dos princípios da LGPD, direito de correção, direito de explicação, e com isso a gente vê que a autodeterminação informativa, por mais que seja uma coisa nova no Brasil, que a gente tem que criar uma cultura completamente nova, né, que é esse fortalecimento da pessoa, né, frente a empresas e órgãos públicos, né, isso tudo leva um tempo, né. Eu dou um exemplo quando eu falo disso, do Código de Defesa do Consumidor, tá? E quem é pessoa, foi um parto para as empresas, porque significava investimento, tá? Elas iam ter que se adequar de um dia para o outro, mas qual que era as garantias que as pessoas tinham antes disso? Houve uma mudança de cultura quando a gente olha para trás, porque eu podia ligar um liquidificador e a hélice voar no meu rosto. Tá? Eu não tinha garantia nenhuma. Os brinquedos com aquelas pecinhas pequenininhas, quantas crianças não morreram sufocadas por botar um brinquedo na boca e engolir, porque não tinha nenhuma medida de segurança, mas isso foi desenvolvido ao longo dos anos. Por isso que eu falo que a autodeterminação informativa é um conceito que a gente também vai desenvolver, como o próprio cinto de segurança. Na minha época de criança, era super comum eu ir solta no banco de trás do carro. Tá? A gente olhava, ia 15 crianças no banco de trás do carro. Hoje é inconcebível. Hoje, meus filhos ir na padaria, eu faço eles colocarem o cinto de segurança. E mesmo porque o carro apita também, né? Dependendo do carro, ele apita se a gente não colocar o cinto de segurança. E aí eu vou fechar o meu trabalho com uma fala do professor Bruno Bioni, que eu fiz aulas presenciais com ele, que realmente eu fiquei fã dele, professora. Ele unânime aqui no Brasil. Ele é um dos principais pesquisadores sobre proteção de dados aqui no Brasil, e ele fala exatamente isso numa das aulas dele que eu gravei, né? Não saiu mais da minha cabeça. Ele disse o seguinte: se você não controla os seus dados, é a mesma coisa de não ter controle sobre si mesmo. Si próprio. É como se estivesse sobre um trem desgovernado. E ele que fala muito que a LGPD, ele reforça muito essa ideia, que a LGPD ela tem que ser vista como um novo contrato social, porque dados insignificantes não existem mais. E aí, quando a gente alia os direitos dos titulares trazidos pela LGPD com boas práticas ali de tratamento de dados, eles são pilares fundamentais para a autodeterminação informativa e para a construção desse direito que a gente está construindo. É um direito que a gente está construindo. Tem um trabalho ainda pela frente, mas eu acredito que vai ser mais rápido que o Código de Defesa do Consumidor. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Professora, tem mais alguma questão agora? Estou plenamente satisfeita. Meus parabéns, Ana Cristina. Obrigado, professora. Antes de passar para o Leandro, vou chamar de Leandro, porque é o nosso colega aqui, né? Eu vou fazer uma brevíssima provocação para a Ana, mas também vou dar um gancho para ela puxar uma resposta. A gente vai dar um segundo para ela tomar água, para dar uma resposta sobre essa educação digital, né? A provocação é a seguinte: eu acho ótimo botar o cinto, acho perfeito, e é tudo parte também de uma construção legislativa, quer dizer, coercitiva, mas também de consciência, né? Assim como a Ana, milhões de pessoas usam o cinto não porque existe uma lei, mas porque tem consciência e respeito à própria vida e às pessoas que estão consigo ali, né? Porém, esse país aqui nunca nunca é numa linha só, né?
nós temos de lembrar sempre também daquele kit Primeiros Socorros, né? Que foi uma caixa, um caça-níqueis, assim, daquele tipo mais horroroso possível, né? Essa é só uma provocação, uma brincadeira. E o gancho para você, Anne, quando você toma uma água e o Leandro prepara suas questões da educação digital, está no artigo 206 da Constituição, inciso 9º. Aliás, uma curiosidade, uma espécie de ironia histórica, essa é uma emenda de 2020, imagina. O ensino nono diz exatamente assim, inciso 9º, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Esta é a educação digital, né? Ao longo da vida. Todos nós aqui que nascemos, especialmente, né? Que nascemos no século XX. Aliás, eu tenho muito mais tempo de século XX do que de século XXI. Eu tenho muito mais tempo de vida analógica do que de vida digital. Então, certamente, é um desafio atrás do outro, né? Para buscar respostas, adequações tecnológicas. Essa é a educação permanente, está na Constituição. Digamos, princípio e base da educação digital, né? Mas você prepara aí melhor, Ana, uma resposta para mim e para a professora Maria Vitória sobre a educação digital. Leandro, seja bem-vindo. Olá, boa tarde novamente. Agradeço a Ana Cristina, ao professor Vinícius pela oportunidade de estar aqui participando, né? Estive já no trabalho no momento da qualificação da Ana Cristina e foi uma oportunidade de aprender na época. A área do direito não é muito a minha prática, então aprendi bastante e agora mais ainda com a evolução do trabalho, né? Pude perceber o quanto que a Ana Cristina evoluiu daquele momento, acho que foi março, se não me engano, né? Alguma coisa assim, março, abril. Então, uma satisfação estar nesse novo momento aí do seu trabalho, vendo como você evoluiu de lá até aqui. É bem interessante participar do programa do PPG-CTS. Eu sou engenheiro de formação, atuo na área de ciência da informação e o CTS, esse programa interdisciplinar, focado nessas questões de interação entre a ciência, a tecnologia, a sociedade, né? Como a percepção da sociedade pode influenciar nas questões de tecnologia e ciência e vice-versa. A gente sempre tem interações muito ricas e evolui bastante. Bom, eu gostaria de iniciar dizendo sobre assim, o caráter positivo do trabalho da Ana Cristina ter sido realizado neste programa, né, no PPG-CTS. Estudar os avanços da tecnologia, as mudanças tecnológicas, e como esses avanços, essas mudanças acabam atuando sobre os indivíduos, né, sobre as pessoas de uma forma individual ou coletiva, estão no cerne dos interesses do PPG-CTS. E eu acho que o seu trabalho trata exatamente disso, né? Nós vivemos hoje um momento assim, de ebulição, sempre a questão do acesso à informação, isso sempre teve presente, sempre foi importante a posse da informação, poder fazer uso da informação, inclusive para levar vantagem em diversas situações ou gerar valor em diversas situações, isso sempre foi importante, mas hoje isso é muito evidente, né? É uma escala muito grande de volume de informação e da importância que é dada à informação. E também os avanços que a gente tem conseguido na legislação, a legislação é o que nos protege, né,
desses abusos que podem decorrer das mudanças de tecnologia. As tecnologias mudam, elas trazem benefícios, mas elas trazem, às vezes, implicações negativas. E a legislação está aí também evoluindo para nos proteger desses abusos. Nos últimos anos, a gente teve vários avanços, né? Várias mudanças. Eu tive um contato um pouco maior com a Lei de Acesso à Informação. Eu tive até o ano passado na gestão da universidade, na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Uma das atribuições dessa secretaria foi operacionalizar o acesso à informação na universidade. De um lado, a ouvidoria, e de outro lado, essa secretaria, né, SPDI, cuidando do acesso à informação. E a LAI, ela é de 2012, se não me engano, são nem 10 anos. E a preocupação era, naquele momento, tornar acessível a informação, né? Aquilo que muitas vezes era oculto, que as pessoas deveriam ter acesso, mas não tinham, a LAI veio para isso, né? E em menos de 10 anos, talvez a gente está num outro extremo da preocupação, que é coibir, né, ou minimizar o abuso no acesso e no uso que é feito da informação. Agora, pensando na informação sobre nós mesmos, né? E eu acho que essa tensão está sempre presente na questão da informação. Todos querem acesso, e quanto mais acesso, melhor, mas não quando é da gente, né? Sobre nós mesmos, porque isso entrega quem nós somos, isso revela nossos hábitos, nossos costumes, nossos valores, e que nem sempre nós queremos compartilhar, e nós temos o direito disso, né? Então, esse momento muito importante do seu estudo neste programa e neste momento, né? Tem vários exemplos, você citou alguns casos, né, no seu trabalho, do Cambridge Analytics, por exemplo. Eu me lembro de 2 casos que me marcaram muito, já tem mais de 20 anos. Quando eu fazia meu doutorado, era um doutorado já em cotutela entre a engenharia e a ciência da informação. Bem nesse momento, teve um escândalo na Europa chamado Echelon, que era simplesmente os americanos grampearam um cabo submarino que fazia toda a comunicação da Europa com a América do Norte, ou grande parte, né, da comunicação, do telefone, dados, para fins de inteligência, né, de Estado, espionagem, podemos dizer. E os europeus se viram, sim, surpresos, né, de sendo espionados por um aliado. Ninguém imaginava que algo nessa magnitude pudesse acontecer. É incrível isso. E um outro caso muito específico, mas muito interessante também, e que eu me lembrei dele pela sua citação do Lattes e do que aconteceu recentemente com o Lattes. Quando eu ia fazer minha defesa, isso era 2001, eu tinha um orientador francês, um orientador brasileiro, e na hora de marcar a defesa, a gente tinha que mostrar os currículos da banca, né, marcar a banca na universidade na França e aqui no Brasil, e o meu orientador fez questão de não pegar os currículos em papel dos membros da banca brasileiros, para poder mostrar que existia o currículo Lattes. Isso ele queria mostrar lá na universidade dele, na França. Porque lá não existia. E justamente não existia pelo medo das listas, que você comentou agora há pouco. As pessoas tinham medo de ter cadastro eletrônico que pudesse facilmente ser acessado, facilmente ser investigado, o que um determinado professor pesquisava, quais eram as posições científicas, às vezes ideológicas, né, que acabam transparecendo nos trabalhos. Então, o Lattes, naquela época, 20 anos atrás, era algo
meio assustador para os franceses, nesse lado também do acesso à informação. Bom, eu acho que esse é o contexto do seu trabalho. Eu queria comentar uma evolução que eu percebi do seu trabalho da qualificação para cá. Você ampliou as referências que você utilizou. Essencialmente, né, o conteúdo se manteve de lá para cá, seu trabalho já estava bem adiantado, mas você aprimorou, você faz um bom uso de referências, livros que são, né, clássicos, de artigos internacionais e brasileiros, faz uso da legislação, faz uso de notícias, de vídeos, até pela atualidade do tema, né? Tem muito material, o assunto está sendo construído nesse momento, então tem muito vídeo de esclarecimento para as pessoas, para os servidores públicos, para as várias atuações. Você faz uso disso tudo. E você trouxe agora, nessa versão final, um procedimento. Como você agiu para encontrar essas referências? Isso não tinha na sua qualificação. Você diz quais bases de dados você consultou, né? Eu acho que isso é um ganho enorme, porque as pessoas, a confiabilidade dos seus resultados vem também da confiabilidade no método que você usou para obter esses resultados. Então, essa foi uma evolução importante do seu trabalho. Eu acho que você fez um histórico importante de como evoluiu essa questão da privacidade, da proteção de dados, e até desembocando na construção da própria lei. Acho que isso tudo foi muito, muito positivo. E eu queria fazer uma sugestão, ou duas sugestões, para você refletir junto com o Vinícius, talvez um pequeno aprimoramento nessa versão final do seu trabalho, e deixar uma pergunta. Como sugestão, isso pode ser um pouco da cultura científica de cada um, né? Eu venho de outra área. E você diz que você vai procurar demonstrar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o demonstrar, para mim, é algo que me espanta um pouco, como objetivo. Quando eu estou dizendo da minha cultura, da minha maneira de enxergar. Quando eu vejo alguém dizer que vai demonstrar, parece que, a princípio, ela já sabe que aquilo já tem como líquido e certo que aquilo que ela enxerga é a verdade. Então, ela vai demonstrar para os outros aquilo que ela já sabe. E eu acho que no seu trabalho de mestrado, e você fez isso, né? Você, na verdade, investigou. Você tinha um certo sentimento de que a autodeterminação informativa é um elemento importantíssimo da LGPD, mas você tem uma postura de que vai investigar o quanto que isso é importante, qual a necessidade, qual a obrigatoriedade da autodeterminação para que a LGPD seja efetiva. Então, a minha sugestão é uma reflexão, você pode concordar ou não, conversar com o Vinícius, é que você dê um pequeno ajuste, e seria a investigação, né, da necessidade ou da obrigatoriedade da autodeterminação informativa para o bom funcionamento, para a efetivação da LGPD. Eu vejo que o seu trabalho vai nesse sentido, e acho que você argumentou muito bem, você trouxe exemplos, você trouxe literatura e casos, né, mostrando que sem a autodeterminação, a LGPD não se sustenta. Eu entendo como sendo esse o seu trabalho. E acho que, da minha maneira de olhar, fica mais
bonito do que dizer que é uma demonstração. Então, essa era a minha sugestão. E como pergunta, e eu não acho que você seja obrigada a saber a resposta, é só uma reflexão também. A universidade, as universidades, a UFSCar em particular, elas estão do outro lado, né? As instituições, assim como as empresas, elas estão aí do outro lado da LGPD. A gente olha pelo lado do indivíduo, talvez, né? O direito da gente conhecer, às vezes a gente nem conhece o uso dos dados, né? Você fala de controlar o uso dos dados, que acho que é isso mesmo, mas até tem um passo anterior, às vezes a gente nem sabe qual é o uso que é feito, né? Mas então, olhando por uma perspectiva do indivíduo, conhecer e controlar o acesso, o uso dos dados, mas do lado de lá estão as instituições e as universidades entre elas. E você tem uma vivência na universidade como aluna, você assistiu aulas, você participou agora de um momento crítico de ensino emergencial, não presencial, né? Você usa sistemas da universidade, onde você marca defesa, onde você informa o que você vai fazer no seu semestre, no seu mestrado, o seu orientador precisa validar, você acessa bases de dados da universidade, você faz uma série de usos, né? E a universidade está confrontada com a lei, ela está, assim, precisando se ajustar para poder cumprir a LGPD. Então, eu gostaria de saber, de ter uma reflexão sua, do seu ponto de vista, né, como aluna, como a universidade está em termos de cumprimento da LGPD, se você vê alguma dificuldade, algum desafio para que ela se adeque, se adapte a essa nova realidade. Ana Cristina, é essa questão que eu tenho, é mais uma reflexão, não é uma questão sobre o seu trabalho. Eu parabenizo pelo trabalho e agradeço mais uma vez poder participar desse momento. Obrigado, Leandro. Mais uma vez, esteve com a gente lá na qualificação. Antes de passar para a Ana, eu queria dizer que eu concordo com o demonstrar, aliás, foi parte daquela conversa, né? Desde a qualificação. De fato, isso aqui passou, digamos, não deveria ter passado, mas passou. Mas vai ser passado. Na cópia final, vai ser passado, né? A gente vai... quer dizer, eu pelo menos concordo com essa indicação, com essa inclinação. Tem mais a ver, inclusive, com o método indutivo, né? Sim, sim. Então, eu acho que é fundamental marcar esse ponto aí da investigação, né? Aliás, é o que há de melhor, né, no trabalho da academia, é investigar, né? Exatamente. Enfim, acho que é isso que faz a gente acordar todo dia, né, melhor de manhã, lembrar que além da burocracia, a gente tem um trabalho para investigar, né? Isso aí que é o grande barato da coisa, né? Exatamente. Então, Bacana, concordo plenamente. Mas o que passou será passado. Não será futuro, né? Eu vou passar para a Ana. De fato, essa pergunta é uma pergunta quentíssima, né? É da ordem do dia, está mobilizando, obviamente, não só o fiscal, mas o conjunto, né, das instituições, principalmente públicas. Eu, particularmente, não teria uma resposta pronta do quanto o fiscal se mexeu, se está se mexendo, para onde está se mexendo nesse sentido, né? Assim, pronto e acabado, não tem. Até porque não participo também da gestão superior, né? O que eu poderia até dizer que a gente guardasse isso, essa questão, para alimentar, em algum momento, as nossas discussões lá na CPG, né? Não em termos da universidade, mas em termos do programa, né?
o que a gente fez, o que a gente poderia ou deveria fazer, mais ainda, né? Em termos de divulgação, em termos de transparência do nosso próprio programa, né? Eu acho que é muito oportuna essa questão para a gente pensar. Já fica o convite aqui para nossa, não sei se na próxima, depende do tamanho da pauta, né? Da próxima CPG, mas em algum momento eu acho que seria muito bom, oportuno você mesmo, né? Colocar ali como inclusão de pauta. Acho que seria muito legal. Seria muito bom. Ok. Só dizer que eu não espero da Ana Cristina uma resposta pronta também, viu? Mas eu acho. Só a reflexão. Não, perfeito, mas eu acho que já instigou. É tanto instigou que eu já pedi para você sugerir como inclusão de pauta, né? Eu acho essencial mesmo. E eu passo então para a Ana. Defenda-se. Sim. Ou cumpra-se. Professor Leandro, muito obrigada pelas considerações. E passou mesmo despercebido que você já havia feito isso na qualificação, essas considerações, e passou. Dessa vez não vai passar, como bem pontuou o professor Vinícius, na versão final eu já vou fazer essa mudança. E quanto à adequação da UFSCar à LGPD, é um tema um pouco complexo. Mas, inicialmente, eu vejo que o sistema da universidade é um sistema bom. Ele tem toda uma segurança em relação a dados, falando em segurança da informação. Mas o problema maior sempre que eu vejo não está na segurança da informação, e sim está nas pessoas. As pessoas, tem o pessoal que lida, falam que o elo de segurança mais frágil sempre vai ser o ser humano na relação. Porque a segurança da informação ela já vem pronta, né? Ela já vem pré-definida ali com as medidas de segurança adequadas. Treinar funcionário, por exemplo, a secretária do programa, mandar um e-mail coletivo com todos os e-mails ali abertos, às vezes manda código de aluno, com e-mail de aluno, senha. Outro dia, eu vou contar uma coisa até engraçado, assim, mas é trágico e engraçado ao mesmo tempo. Eu fui dar um curso para a Escola Superior de Advocacia de LGPD, eles me chamaram, eu fui falar sobre. Lá de Pindamonhangaba. A moça, secretária lá dessa ESA, o que ela fez? Ela pegou o número de telefone de todos os alunos, montou um grupo de WhatsApp sem pedir consentimento de ninguém e jogou, falou assim, olha, para vocês terem acesso à plataforma, mandou o e-mail de todo mundo no grupo de WhatsApp com a senha de cada um no grupo do WhatsApp. Assim, seria engraçado se não fosse trágico. Falei assim, como que num curso de proteção de dados a moça faz isso? A hora que eu vi, já não dava mais para pagar a informação. Na hora eu liguei para ela. Ai, mas as pessoas estão acostumadas a isso. É uma questão cultural, por isso que eu falo. E mudança leva tempo. A gente tem que falar, repetir, falar de novo, uma hora vai entrar. É assim, na hora eu não sabia o que falar para ela, na hora que ela me falou, ai, mas as pessoas estão acostumadas, porque as próprias pessoas elas têm dificuldade com a tecnologia, não é fácil para quem não nasceu na era digital, para quem não é nativo digital, para quem é imigrante digital, eu também sou é complicado, não é fácil, a gente tem que assumir que é difícil realmente. Então, isso vai ser uma coisa que vai acontecer com o tempo, porque é sempre o fator humano o elo mais frágil aí da segurança. Que é conversar e conversar de novo, porque os sistemas, eu tenho visto sistemas ótimos, referente à segurança da informação. Agora, referente ao fator humano, é onde está o problema. Legal. Eu concordo. Acho que o fator humano é importante, né? É tanto uma cultura geral sobre o uso, né, de informação, privacidade, né? E também conhecimento específico, né, sobre lei de acesso à informação, LGPD. Acho que isso tudo vai levar um tempo, né? Sim. Ok, obrigado. Imagina.
Eu só vou botar uma última pimentinha aí. Aquilo que a gente, eu pelo menos, né, lá nos anos 2000, na USP, nas aulas, a gente discutia como bom senso, né? Com bom senso, com prudência, quer dizer, aquela perspectiva analógica, digamos assim, né, que é do século XX, ela não está em desuso, né? Quer dizer, não está vencida pelo tempo, ela está em desuso porque as pessoas acham que é mais interessante aderir e simplesmente divulgar os seus dados de qualquer forma. Quer dizer, no caso dessa lista aí, dessa moça, eu não acredito que ela agiu de má fé, né? Não creio nisso, mas agiu com culpa, né? Culpa no sentido de mover, de mexer com informações que não são suas, né? Que são, obviamente, de outras pessoas. Quer dizer, no século XX, né, da educação do bom senso, digamos assim, não digo que isso não acontecesse, mas penso que as pessoas teriam um pouco mais de cuidado, né? Pegar um formulário da Ana, por exemplo, a secretaria, pegar o formulário da Ana e passar para a Marcela e vice-versa. Creio que, digamos que os obstáculos seriam um pouco maiores, né? O que, de certa maneira, fortalecia um pouco essa ideia de bom senso aí, quer dizer, de não simplesmente mergulhar, né, no novismo, né, de não simplesmente aceitar todas as normas que apareçam lá no seu celular, por exemplo, termos de uso, você aceita tudo, e depois ficar recebendo 1 milhão de mensagens, não sabe por quê, claro, você aceitou tudo. Quer dizer, eu, de novo, senti do bom senso, né? Ana vai falar ainda desse ponto? Tudo bem? Tudo bem. Você me perguntou sobre a garantia do direito à educação. Então, eu já tinha até uma cola aqui, ó, também do século passado, ó, mas que está em vigor ainda, viu, Ana? Está em vigor também, ó. A gente lê na USP, lá nas aulas da professora Maria Vitória. Estava aqui a minha mão, ó, aqui do lado. Ó. Então, essa garantia de educação é super complexo, né? Eu estava analisando outro dia o artigo 14 da LGPD, que ele traz de garantias aí, o tratamento de dados de crianças e adolescentes, né? Quando a gente pensa aí nesse pessoal, que eles são hipervulneráveis, né? Que eles não têm muita consciência, mas eles estão tendo uma coleta de dados aí, eu falo que é uma extrema datificação, eles têm a vida inteira datificada. A mãe está grávida da criança, ela já faz ultrassom e posta na rede. Isso a gente está tendo uma geração inteirinha inserida já nesse universo virtual. Eu falo que isso vai ter uma consequência tão séria no futuro, porque é uma geração que vai ter o comportamento modulado pela inteligência artificial, se isso não for bem visto. Vai ser uma geração inteira, a gente já tem uma geração inteira que vai ter o comportamento modulado pela inteligência artificial. E só a educação, eu falo isso quando você falou de educação, eu pensei nos meus filhos. Eu tenho uma filha de 13 anos e um menino de 11. E as leis, para ter uma rede social, a princípio, você tem que ter 13 anos. Você não poderia ter rede social antes de se ter 13 anos. Mas quando a gente vê aquela rede do TikTok, a maioria é tudo menor de 13 anos. Não existe um controle. Agora está tendo um pouco mais de controle. Eu percebo que eles estão fazendo uma varredura um pouco mais concreta, né? Essa varredura. O que eu falo para os meus filhos é o seguinte: quando eles estão jogando um joguinho online, e infelizmente eles fazem parte da minoria de uma população ainda. Fala assim: olha, vocês estão tendo um comportamento modulado. Na hora que eles estão perdendo a vida ali, aparece uma coisa para eles comprarem que vai fazer estender a vida deles. É muito complexo, é uma questão super complexa. Eu procuro trazer consciência para o meu universo, né, para os meus filhos, mas quem mais faz isso?
As escolas elas vão ter que fazer isso. As escolas elas têm que ter. Eu faço parte de vários grupos de privacidade e proteção de dados, e eu tenho visto, aqui no interior ainda não, mas escolas de São Paulo elas já estão fazendo campanhas de conscientização. Eu tenho visto esse movimento acontecer com bastante frequência, e eu acredito que vai ser cada vez mais. Já o interior aqui já está chegando. Eu vejo algumas escolas particulares já começarem a se movimentar nesse sentido, porque é uma coisa gradativa, Vinícius. A gente, infelizmente, vive num país subdesenvolvido. Esse acesso à educação eu vejo como um grande problema. Por mais que a tecnologia ela seja, eu vejo como um ponto positivo, que ela vai fornecer educação a um maior número de pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela pode excluir também um grande número nessas pessoas à margem. Elas vão ter o comportamento modulado com muito mais facilidade. E isso eu não vou ter uma resposta pronta. Não consigo ter uma resposta pronta. Eu vou trazer mais perguntas. Muito bem, Ana, mas como você tem 30 dias ainda, eu aproveito o gancho aqui. Eu vou pedir para você ler esse livrinho do Edgar Morin, dos 7 saberes necessários, né? A Educação do Futuro. É um livro curtinho, aí você incorpora, talvez até na conclusão, aí lança com perguntas, né? Com proposições para continuidade, enfim. Acho que será muito bom. Fazemos os acertos que o Leandro sugeriu, outros que a professora Maria Vitória também contribuiu. Tem 30 dias, dá tempo de modular melhor. É isto. Mais alguma observação, professora? A senhora está mutada, professora. É verdade. Não, eu estou perfeitamente satisfeita. Acho que as questões trazidas pelo Leandro são questões em curso, não é? São o que nós ainda vamos ter muito o que dizer, e eu queria lembrar sobre esse controle dos dados, que como a gente escuta o que já virou um clichê, um lugar comum, você é o que o Google diz que você é, ou seja, você é os seus dados. E algo que a maior parte dos autores acentua, que esses dados são colocados por nós mesmos, quer dizer, nós que livremente a gente dispõe desses dados, mesmo sabendo como é o nosso caso. Eu reconheço que o setor universitário é amplamente minoritário no país, na sociedade, mas, enfim, mesmo nós sabendo, é algo automático, não é? Eu me lembro, você falou do caso da secretária na faculdade, na USP, há vários anos atrás, e não existia esse tipo de dados, houve algo que foi uma bomba na universidade. Foi divulgado em todos os computadores que tinham acesso à universidade, e depois saiu na imprensa, saiu na televisão e tudo, uma lista dos professores ditos improdutivos, que eram professores que não tinham produzido tanto por cento do que eles deveriam num determinado período. Mas isso era tão arbitrário que isso pegava gente extremamente produtiva. Eu me lembro de um professor, o professor Alfredo Bose. Ele entrou em parafuso, ele ficou doente
quando o nome dele aparece como improdutivo. Inclusive, a imprensa caiu de pau, olha o salário e é improdutivo, o povo está pagando e tal. Então, esse é um risco que hoje é infinitamente maior do que naquela época, e naquela época ninguém sabia, ninguém tinha posto aquele dado lá. Hoje, a gente mesmo é quem dá todos os pontos. Você compra uma coisa, aí aquilo é imediatamente um dado público e você recebe ofertas de tudo quanto é loja, tudo quanto é produtor, tudo daquilo, e vai continuar a receber. Você descarta, mas volta. Inclusive com uma linguagem que a mim me irrita profundamente, mas deve agradar algumas pessoas, porque senão eles não insistiam. Você se esqueceu de mim. Aquele produto que você gostou continua lhe esperando e tal. Então, esse mundo realmente é um mundo muito especial, e isso não teria importância se nós não estivéssemos num mundo dominado pelas fake news e a manipulação dos dados com fins políticos, como nós sabemos, fins políticos claramente antidemocráticos. Esse é que eu vejo como o principal risco, apesar dos aspectos positivos. Quando você falou de uma liberdade negativa e de uma liberdade positiva, eu me lembrei também, nas leituras que eu fiz sobre o assunto, inclusive no seu próprio trabalho, como nós temos que reconhecer os aspectos positivos dessa nossa vida cibernética. Por exemplo, nesses tempos de pandemia, eu não gosto nem de pensar que, se não existisse as nossas redes, as nossas possibilidades, não apenas de conversar, mas de ver os filhos, no meu caso, de ver filhos, ver netos, participar de reuniões, participar hoje, como nós participaríamos de uma banca se nós não tivéssemos, né, essa possibilidade. Mas, em relação à própria doença, como as redes, com todas as informações, nos ajudaram para o conhecimento da doença, para informações sobre tratamento, data de vacina, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, o lado negativo, como os dados sobre doentes são dados valiosos para os seguros saúde, para não apenas vender remédios, como aumentar as mensalidades dos seguros, uma pessoa que está com tal e tal doença. Mas, enfim, eu gosto sempre de pensar que essa lei de proteção aos dados é algo positivo, que nós não imaginávamos que teríamos algo do gênero quando esse mundo cibernético começou. Então, eu sou incorrigivelmente otimista. Eu acho que nós vamos avançar e vamos superar, na medida do possível, esses riscos. Obrigada. Muito obrigado, professora. Na hora, lembrei dos fármacos, né? É o remédio e é o veneno, né? Essa dosagem, esse equilíbrio, essa noção ética mesmo, né?
de tornar esta balança um pouco mais próxima de uma equidade, né? Quer dizer, isso também compete a nós, né? A esta educação digital. Né? Ana, educar pelos fármacos. Isso é uma leitura clássica, do século XX. Leandro, já passo para você, só concordando aqui de novo, que, salvo engano aqui, da minha memória agora, mas o Lattes, agora, nessa última temporada antidemocrática, digamos, ele alimentou uma tal lista antifascista, né? Como tivemos essa lista que a professora lembrou Imagina, Alfredo Bose improdutivo. Imagina, enfim, não tem cabimento, é uma coisa assim absurda. Mas como foi absurdo lá naquele primeiro momento, essa lista antifascista é agora para nós, né? É o mesmo peso. E com certeza o Lattes serviu a esse fim, né? Quer dizer, nasceu certamente para outro objetivo, que não esse, né? Exatamente para mostrar a produtividade, a ciência, divulgar o conhecimento, trabalho, enfim. Mas serviu para tal lista antifascista. É aí que tem que entrar as normas, a legislação, né? No uso que é feito, né? A gente ter essa riqueza de dados disponível é maravilhoso, mas depende de ter uma sociedade forte, né? Com valores assim construídos, né? Aí tá o lado humano que a Ana Cristina falou, e que isso acabe sendo assim uma construção do que é permitido, do que não é permitido, do que é desejado, do que não é desejado, e que isso seja seguido, né? Mas a gente não pode abrir mão dessas fontes, como o Lattes. Não, sim. Né? Com certeza. Controlar o abuso, né? Como você falou, né? Isso. Até onde vai, né? Qual o limite disso? Né? Muito obrigado. Ana, mais alguma consideração? Só tenho a agradecer. Não vai fazer autocrítica aqui, não. Depois só, viu? Muito obrigada. É um dia muito importante para mim. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Professor Leandro, professora Maria Vitória, muito obrigada pelas palavras. Assim, é um marco para mim. Eu fiquei muito tempo fora, eu fui mãe, eu falei que eu tive um filho perto do outro, eu fiquei afastada, voltei para a vida acadêmica, e isso para mim é um desafio, e tanto é uma parte da minha vida que estava me fazendo muito falta e... Assim, sei bem o que é isso. É muito importante para mim isso, é um marco. Muito obrigada pelo dia de hoje. Eu diria que esse dia de hoje é um marco civil regulatório da Ana. Nós temos que... a última parte da sessão é a deliberação, né? Aí, inclusive, a gente para a gravação também. E aí, nesse momento, obviamente, vou pedir para a Ana sair 1 minuto da sala. Mas antes da gente concluir, então, a gravação, porque depois a gente não grava mais, eu ia perguntar para a professora Maria Vitória, para o Leandro, se incomodam que a Marcela também aqui fale alguma coisa, participe, porque é parte, digamos, desse esforço, né, que a gente tem de incluir, né, de ter sempre aqui os egressos conosco, né. Tanto é que eu convidei já a Marcela antes da reunião para dar prosseguimento ao pós-doutorado. Ela está aqui como suplente da banca, né? Enfim, acompanhou a Ana, está aqui junto com a gente também agora na graduação, na qualificação também. Eu acho que seria interessante, oportuno, antes de pararmos a gravação, que a Marcela também conversasse, participasse aqui. Claro, com a palavra, Marcela. Gente, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, professor Vinícius, a Ana, agradecer por tudo, né? E parabenizar também pelo trabalho, foi de um grande aprendizado para mim, né? Eu tive a oportunidade de ler o trabalho com a Ana,
e foi bem interessante. Eu falo para ela que eu até aprendi um pouquinho, né, sobre LGPD. E é isso, assim, eu não tenho muito a acrescentar, só parabenizar mesmo, né, por tudo, pelo aprendizado, pela oportunidade, né, por tudo. E é isso, gente. Fiquei sem palavras agora, mas obrigada. Obrigado a Muito você. bem. Então, Ana, peço para você parar a gravação. Deixa eu ver como que eu paro aqui. Pronto.